Só veja, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se, pois, zeloso se arrepender. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O que vencer, lhe concederei, se que assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, nós vimos aqui o texto, lemos essa carta toda, livro de Apocalipse, onde Jesus, ele revela essa revelação a João, e cada igreja, desde a igreja de Éfeso, que Jesus ele tem uma exortação acerca do primeiro amor. Havia-se uma doutrina ali dos nicolaítas, coisas ali que estavam acontecendo. A igreja também que foi pastoreada por João. E a segunda igreja de Esmirna, uma igreja fiel, uma igreja que era perseguida, uma igreja, que os cristãos, eles perdiam sua vida, mas não negavam-se a Jesus. Era uma perseguição sobre a igreja de Esmirna, que você vai ver que o próprio Jesus disse: olha, Satanás vai lançar algum de vós na prisão, mas essa tentação é por 10 dias. Se vocês forem fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então a igreja perseguida era uma igreja, que era o imperador queria aniquilar a igreja, mas sabemos que a igreja é de Cristo. A igreja, o diabo vai tentar, mas não vai parar a igreja de Cristo. A igreja soberana, a igreja de Pérgamo tem algo também que Jesus exorta a igreja. Mataram, um irmão dentro da igreja, Antipas dentro da igreja. Aleluia, coisa terrível, irmão. Saleta estava acontecendo ali dentro da igreja, mas nós vamos ver dentro das cartas, cada uma tem uma exortação, mas tudo com propósito. O propósito de Jesus é mostrar ao povo acerca da sua vinda, da sua volta. Aleluia, bendito seja, para o povo se preparar, a igreja se preparar, aleluia, para a volta dele, para encontrar com ele naquele grande dia. E todas as cartas, Jesus termina dizendo: o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Na quarta é a igreja de Tiatira. Aleluia, Jesus exorta a igreja também, aleluia, falando, aleluia, acerca da doutrina. Havia-se uma mulher, o anjo da igreja estava permitindo uma mulher, aleluia, que o próprio Jesus chamou ela de Jezabel, que era uma falsa profetisa, que ensinava o povo a se prostituir, ensinava o povo a se corromper dentro da igreja. Aleluia, igreja de Sardes, uma igreja, aleluia, que, aleluia, esqueceu da palavra. Uma igreja, aleluia, que Jesus exorta o povo voltar novamente para a palavra, aleluia, porque a igreja que tinha aparência, parecia que estava viva, mas a igreja estava morta. O anjo da igreja estava morto. Aleluia, precisava pregar a verdade, precisava doutrinar, precisava, mas tinha algumas pessoas lá que não tinham contaminado a sua veste. Aleluia, Jesus falou que com eles andariam, aleluia, e seriam levados, porque a igreja tem que estar com suas vestes brancas. Aleluia, que mancha as vestes da igreja de um cidadão do céu é o pecado. Aleluia, mas Jesus exorta, aleluia, nós a andar em santidade.
verdade, aleluia, andar no caminho certo, aleluia, porque sem tal ninguém verá o Senhor. A quinta igreja chama muita atenção, que é a igreja de Filadélfia. Muitos gostam de falar de Filadélfia. É uma igreja que preservava a palavra, mesmo tendo pouca força. É uma igreja, aleluia, que você vê ter no contexto, uma igreja que vai ser arrebatada, uma igreja que vai ser tirada, porque a igreja que guarda os princípios, a palavra do Senhor, vai ser perseguida, aleluia, o diabo vai se levantar, mas Jesus disse: olha, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Virá tentação sobre a terra, aleluia, a sinagoga de Satanás vão vir para perseguir, mas antes da tentação, aleluia, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, porque comigo andarás, aleluia. Igreja, aleluia, de Laodiceia é a última igreja, aleluia. Jesus fecha com esta igreja, com a igreja morna. E Jesus se apresenta a cada irmão, cada anjo que representa a liderança, anjo da igreja, aleluia. Jesus começou lá de cima e veio para a igreja, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos ver aqui que Jesus diz assim: olha, aleluia, aleluia, amém, eu sou testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, aleluia. E você vai em todas as igrejas, Jesus vai dizer, aleluia, acerca, irmão, aleluia, da sua soberania, da sua, aleluia, da sua onisciência. Ele vai dizer: eu conheço. Jesus, irmãos, aleluia, ele conhece a tua e as minhas obras. Aleluia, a consciência. Jesus olha lá do céu, e nós vamos ver no livro de Apocalipse, ele se apresenta a João com seu corpo glorificado, o seu corpo, aleluia, glorificado, um corpo de glória, mostrando para João que ele venceu a morte, foi no inferno, pegou a chave da morte e do inferno, e dizendo: João, eis que fui morto, mas eu estou vivo. Aleluia. E ele vai dizer aqui, aleluia, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece as obras de cada um. E Jesus estava dizendo, aleluia, aleluia, para a igreja: tu que és fria, aleluia, e nem quente, aleluia, tomaras que fosse fria ou quente. Duas coisas que Jesus está falando aqui: quente é o crente fervoroso, um frio, aleluia, ele dá para esquentar, aleluia, ele dá para colocar, aleluia, a lenha no fogo ele pode esquentar, mas o morno Jesus reprova. O morno, o crente morno, Jesus reprova. Você vai ver aqui da história, vamos ver o crente morno, irmão, porque eu estou falando isso. Deus colocou essa palavra para mim trazer, aleluia, o crente morno, a igreja do século presente, uma igreja material, aleluia, a igreja, o povo estão buscando as coisas aí da terra, estão buscando as coisas materiais, e Jesus vai dizer, aleluia, para nós buscarmos o reino do céu, a tua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Um crente morno, quando Jesus vai dizer aqui, irmão, um crente, a igreja que se dizia autossuficiente, uma igreja que não precisava, aleluia, de ninguém, uma igreja rica, já tinha condição financeira, aleluia. Mas o que acontece, irmãos, aleluia, com a igreja desse século que nós estamos vivendo, aleluia, o povo prega a vitória, prega a bênção, mas não quer pregar santidade, não quer pregar verdade, não quer pregar o arrebatamento, aleluia, não quer, aleluia, pregar arrependimento, aleluia, não quer pregar renúncia. Vem como está e fica como está, não, aleluia, é renúncia, evangelho de Cristo, aleluia, a igreja que vai morar na glória, irmãos, a igreja que renuncia, aleluia, a igreja que junta tesouro no céu, enquanto os muitos
Muitos estão juntando tesouro aqui na terra, aleluia, crente morno, que precisa se esquentar, conformado, mas o crente que vai morar no céu, irmãozão, ele tem visão, aleluia, ele tem revelação, ele não é igreja cega, ele tem visão, ele quer comunhão, ele quer a palavra, ele quer santidade, ele quer viver uma vida de verdade. Porque és morno, não é frio. Aleluia, Jesus vai dizer assim, ó: vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia, crente morno, irmãos, aleluia. Você vai estar dentro da cultura lá, não vai estar dentro da história da cidade de Laodiceia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Era uma cidade muito rica, com fonte de águas, aleluias, mornas. Uma cidade muito rica, onde o evangelho, aleluia, chegou, o evangelho foi plantado, a igreja foi plantada, aleluia. Mas Jesus chega a dizer: olha, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus tem nojo. Jesus estava dizendo: olha só, eu tenho nojo de crente morno, aleluia. Eu tenho crente, aleluia, crente morno, material, aleluia, que não gosta de se arrepender, autossuficiente, aleluia, ele sabe tudo, aleluia. A soberba entrou no coração dele. A ruína do crente, irmão, é a soberba, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Deus abate o soberbo, mas dá graça humilde, aleluia. Jesus estava dizendo: eu sou conosco, aleluia. Imagina só, irmão, Jesus olhando lá do céu, olhando para essa igreja do século 21 que nós estamos vivendo aí, irmãos. Prega-se, aleluia, a prosperidade, mas não prega a verdade. E Jesus está olhando lá do céu: eu estou dando tempo, aleluia, para você se arrepender, aleluia. Eu tenho nojo, eu tenho náuseas. Por quê, irmãos? Aleluia. Sabe por quê? Aleluia. Que eu estou falando da igreja do século 21. Aleluia. Olha só que Jesus vai dizer o que eles diziam dentro da igreja. Aleluia. Como eu disse, eu sou rico, eu estou enriquecido, de nada tenho falta. Autossuficiência. Aleluia. O crente sem a graça, sem a presença de Jesus, irmão, o crente é o quê? Material vai ficar tudo aí, riqueza vai ficar tudo aí, aleluia, aleluia. Estão, aleluia, fazendo templos, aleluia, aqui na terra, aleluia. Estão juntando tesouro aqui na terra, dizendo: eu não preciso mais de Jesus, eu não preciso mais pregar a verdade, eu não preciso pregar sobre arrebatamento, aleluia, eu não preciso mais pregar sobre arrependimento, aleluia. E Deus, irmãos, tem falado, o Espírito Santo tem falado nesses últimos dias, aleluia, que Ele está voltando, aleluia, que falsos profetas, aleluia, falsos líderes iam se levantar, aleluia. Se for possível, enganaria até os escolhidos, mas você que tem a graça, você que tem a presença, aleluia, você não vai ser enganado. Sabe por quê? Porque o teu alvo não é aqui a terra, o seu alvo é o céu. Da baixarácia, enriquecido sou, de nada eu tenho falta, irmãos, de nada eu tenho falta. Vazio de Jesus, aleluia, aleluia. Jesus, aleluia. Jesus tem uma repreensão, ela dizendo assim: você não sabes que é uma desgraçada, sem graça, sem brilho, sem unção, sem presença. Demãe, Assúria, miserável, irmão, aleluia. Crente é miserável, aleluia. Só pensa em dinheiro, miserável, pão duro, aleluia. Irmãos, não herdarão o reino do céu, não entrará na glória. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É mudança, é transformação, irmãos, aleluia. Aleluia. A igreja que vai morar do céu é desprendida das coisas materiais, aleluia. Bem, Jesus, o próprio apóstolo Paulo diz que o dinheiro é bom, mas a raiz de muitos males, aleluia. Bendito seja o nome. Os jovens da igreja lá de Lavra, que os irmãos vinham lá, aleluia, lá de Patins, pela serra, aleluia, com lampiãozinho, aleluia. Naquele
tempo que, aleluia, que o ferro era esquentava com cinza, aleluia, e passava-se a roupazinha por o culto, adorava. Mas quando chegava dentro do culto, irmãos, aleluia, o vaso não entregava, aleluia, aleluia, saía do banco, aleluia, se tivesse alguém pecado, aleluia, ele pegava lá, aleluia, e trazia para frente, e tinha que se confessar, aleluia. A igreja que pega a verdade, não é a igreja de Laodiceia, não, irmão, Vitória, tem pecado, casa 2, 3, 4, 5 vezes, aleluia, aleluia, pastor, muda, aleluia, ele só prega, aleluia, bênção, vitória, Deus vai te dar carro novo, aleluia. Uma igreja que prega a verdade, Jesus vai dizer: eu repreendo aquele que amo. Jesus vai dizer: olha, tu é miserável, pobre, cego e nu, tudo aqui no mundo espiritual, irmãos, miserável, pobre, cega e nu. Interessante que ela não percebia. E, irmão, tem crente que não percebe, sabia? Ele está tão gessado, ele não sente mais, ele não sente mais nada, aleluia. Aí Jesus vai dizer: olha, pobre. A igreja de Esmirna era a igreja rica, não tinha muitas coisas materiais. Você vai ver a igreja de Jesus de Atu, que diz que é pobre, mas é rica. Rica é espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Rica sabe o que, irmão? Porque tem comunhão, ora a Deus, tem presença. Você não tem carro novo, você não tem palácio, mas você tem a presença. Você é rico, você tem Jesus na sua vida, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Cego, aleluia, você não pode ter muita coisa, mas você tem visão de Deus, visão do reino, visão das almas, aleluia. A igreja cega não, só visa material. E Jesus está dizendo: olha, cega no espiritual, aleluia, bendito, você não enxergava a situação que ela estava vivendo. Despida. Precisava da roupagem, precisava de algo novo para a tua vestimenta. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Você é breve, aleluia. Jesus disse: eu conselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que se enriqueça, para que me se compra ouro, aleluia, provado no fogo, para que se enriqueça, e veste de veste branca, aleluia, não pareça a vergonha da tua nudez. Unge os teus olhos com colírio, para que veja. Jesus estava dizendo assim: olha, para você, aleluia, comprar ouro, aleluia, aleluia, bendito seja o nome. Jesus estava dizendo assim: olha, aleluia, se arrependa, aleluia, se arrependa dos teus pecados, aleluia, porque se você me arrepender, aleluia, eu te aconselho você comprar, aleluia, que compre ouro aprovado no fogo, aleluia, e que te enriqueça, aleluia, de vestes brancas, aleluia, que não pareça a vergonha da tua nudez. Unge os teus olhos com colírio, para que veja. Mas o filho que aceita a repreensão, é correção, aleluia, é para o bem dele, aleluia, é para o crescimento, é para o arrependimento dele, é para o crescimento dele, aleluia. Jesus estava dizendo: eu repreendo, aleluia, todos quanto amo se arrepender-se. Jesus está dizendo: eu estou dando tempo para você se arrepender, igreja. Eu estou dando tempo para você se arrepender. Eu já te aconselho para você comprar ouro, aleluia, para que enriqueça, para que não pareça a tua nudez. Eu aconselho que você se arrependa, aleluia, que você compre o ouro aprovado, o ouro de verdade, você seja crente de verdade, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se arrependa. Isso aí que está faltando aí, irmãos, desse povo aí, arrependimento. Tem que voltar, aleluia, tem que voltar, aleluia, tem que descer a casa do oleiro, tem que voltar, aleluia, voltar ao primeiro amor, pregar a verdade, a santidade. A igreja do século 21, sabe por quê, irmãos? Se a igreja não se arrepender, aleluia, se a igreja não tomar a postura de cidadão no céu, aleluia, o Espírito Santo já está trabalhando no meio da igreja. Jesus vai voltar. E a igreja que não se arrepender, uma igreja, aleluia, que não voltar, aleluia, ela vai ficar aqui na terra. Aí Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Irmão, o Espírito Santo está falando aí.
minha voz, o Espírito Santo está falando, a palavra está sendo pregada. Sabe o que? Essas igrejas não, Jesus querendo entrar na casa, Jesus querendo cear com Ele, Jesus querendo intimidade, Jesus querendo fechar a boca para falar de Davi. Você tem que fechar a boca, aleluia. Davi foi o maior rei de Israel, aleluia. Davi que conquistou a cidade toda. Davi, até hoje tem uma estrelazinha representando Davi, até hoje tem um sepulcro de Davi lá. O maior rei, Jesus, vem da genealogia de Jesus. E quem é você? O diabo é muito sujo, irmãos, aleluia. O inimigo é muito sujo, aleluia. Ele quer ver uma brecha, ele vai querer te apontar o teu defeito, as tuas falhas, mas no nome de Jesus tem poder, aleluia, porque Jesus olha o coração, Jesus não olha a falha, não olha o defeito, aleluia. Jesus sonda, mas Jesus, pela tua bondade, Jesus repreendeu ela, aleluia. Jesus querendo trazer o arrependimento, aleluia, para o anjo da igreja, para a liderança. E Jesus vai dizer assim: aquele que vencer, considerei que assenta comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai. Há tempo para se arrepender. Jesus estava dizendo: aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim e vencer, aleluia, concederei que assenta comigo no meu trono, assim como eu venci, assentarei com meu Pai. A promessa, irmãos, aleluia, de vida eterna, aleluia. Quando a igreja está preocupada com as coisas materiais, Jesus está dizendo: eu tenho algo melhor para a igreja, eu tenho melhor, aleluia, se vocês vencerem, aleluia, assim como venci. Quando você, aleluia, eu tenho algo melhor, aleluia, assim como eu sentei ao lado do meu Pai, assim vocês vão, aleluia, sentar. Eu tenho algo melhor para a igreja, eu tenho algo melhor lá no céu, eu tenho melhor algo lá nas glórias. Aleluia, Jesus ainda tem ar, aleluia. Bendito seja Jesus, estava dizendo, ainda tem lugar de destaque, lugar de honra, aleluia. No lugar de honra, há tempo de você se arrepender, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Saiba por quê? Jesus fecha dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça. Mas tem muitas pessoas que ouvem, mas não guarda. Aí Jesus vai dizer: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda, porque o tempo está longe, irmãos. Jesus está longe de voltar. Aleluia, o Espírito Santo está falando que Jesus está voltando, irmãos, aleluia. Espírito Santo, você está vendo o mundo aí, a igreja, aleluia, corrompida neste mundo, aleluia. A igreja de Laodiceia, uma igreja que poderia, igreja abarrotada, mas o Espírito Santo estava lá e Jesus estava dizendo: enquanto vocês estão aí dizendo que é rica, aleluia, que nada tem falta, eu tenho lugar de honra, eu tenho lugar de glória, assim como eu sentei ao lado do meu Pai, aleluia. Aqueles que vencer, Jesus estava dizendo para a igreja: fica firme, porque eu estou voltando. Fica firme na minha presença. Crente jovem, aleluia, busca, compra ouro provado, aleluia, se humilha na presença do Senhor. É tempo de se arrepender, é tempo de ser crente, é tempo, irmão, de buscar santificação, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando, irmãos. Jesus falou: olha, eu vou, é necessário que eu vou, aleluia, para o Pai, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, mas eu vou enviar outro Consolador, oh glória, ele vai fazer a obra. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até aquele grande dia, até o dia do arrebatamento, aleluia. Jesus estava dizendo: ele vai fazer a obra, ele vai convencer, aleluia, ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, aleluia. Ele vai ensinar vocês a andar na verdade, porque Ele é verdade, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus vai dizer: eu vou, oh glória, eu vou, aleluia. E os discípulos ficaram tristes. Jesus disse: não fica triste, aleluia. A mulher, aleluia, como está, aleluia, em gravidez para dar filho, ela se entristece, mas depois que o filho nasce, alegria. Assim vai ser vocês, aleluia. É necessário que eu morra, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, aleluia.
e vocês vão se alegrar. Aleluia. A alegria da igreja, irmãos, é encontrar com o noivo. A alegria da igreja é encontrar com Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. João diz: aquele que guarda, se purifica destas coisas, aleluia, ele vai encontrar com o Senhor na glória, e vamos ver como ele é. Querer a saia de quebrar fáscia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, irmãos. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Jesus está voltando. O Espírito Santo está falando no meio da igreja. Aleluia, não deixa nada, aleluia, nem embaraço dessa vida te atrapalhar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nada, aleluia, nada, pecado, nada, todo embaraço, pecado. Olha para o alvo, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é Jesus, aleluia. Hebreus capítulo de número 12, aleluia, versículo de número 2. Olhar para o alvo é Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o alvo, nós entendemos, vimos o mundo, aleluia, gemendo em contração já, aleluia. E a Bíblia vai falar que as aflições, aleluia,